Meus caros amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez, investido da tarefa de falar um pouquinho para vocês sobre um capítulo apenas do livro de respostas de Emmanuel. Como eu já comentei, é um livro que traz perguntas que foram dirigidas ao mundo espiritual e que o Emmanuel condensou em um livro de 50 capítulos, bem curtinhos, mas que servem de profunda reflexão para nós, se olharmos atentamente o texto que o Emmanuel nos beneficia com o seu conhecimento. Lembrando que todos esses textos, passaram pelo crivo lá no mundo espiritual, de espíritos elevados, de alta sabedoria. Então nós sabemos que são textos que trazem assim revelações importantes para nós, Lembro também da importância de deixarem o seu like, se inscreverem no canal. Nós já passamos de 100 inscritos, agora temos a pretensão de chegarmos a 200 inscritos. Para quê? Para que o YouTube possa mostrar o vídeo para mais pessoas, Vocês sabem que lá no YouTube tem um algoritmo que conforme aumenta a visualização dos vídeos, os inscritos, o YouTube entende que aquele conteúdo é interessante e vai mostrando para mais pessoas, Então é isso aí, minha gente, Mas aqui, lógico, nosso propósito não é numérico, Se o vídeo atender a expectativa de uma pessoa, para mim já tá bom, já basta. Eu acho que aqui é uma questão mais de qualidade do que de quantidade, Eu falei do YouTube porque, claro, se puder beneficiar mais pessoas, melhor, Mas aqui o interesse é mais qualitativo do que quantitativo, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para o texto de hoje. O texto de hoje se chama Esforço Máximo. Capítulo 23, Esforço máximo. É um texto muito curto, mas o Emmanuel usa as palavras de tal sorte, de tal forma, que as torna muito profundas e às vezes uma leitura rápida não é suficiente para captar todo o pensamento que ele quis transmitir, tá certo? Mas vamos tentar traduzir aqui para nós mesmos essas palavras de Emmanuel aqui. Então por que ele colocou esse título aí, para começar? Esforço máximo. Porque ele diz o seguinte: ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade, dos campos do hábito, para as regiões iluminadas da experiência. A gente já vai falar disso. Entretanto, ninguém atinge as múltiplas regiões da experiência sem passaportes adquiridos nas agências da dor. Então, vocês veem que é um texto de 2 parágrafos de poucas palavras, Mas vamos no primeiro parágrafo aqui primeiro para a gente entender, Claro que ele faz aqui algumas analogias com passaporte e tal, mas primeiro vamos entender o seguinte: ninguém se eleva em quê? Materialmente? Não. Espiritualmente. Ninguém se eleva espiritualmente sem o seu esforço próprio, sem a ajuda de si próprio, de si mesmo, ou seja, da sua vontade, do seu desejo de melhorar, da sua
firme disposição de dizer: eu quero melhorar, eu quero ser melhor do que eu fui antes, eu quero hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Isso se chama vontade. E nós já sabemos disso, né? Porque quando a gente precisa fazer alguma coisa, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito simples, né? O jovem quer fazer um vestibular, ele tem vontade de entrar na faculdade, né? Na determinada faculdade lá. O que ele tem que fazer? Estudar. Tem que impor uma disciplina de estudos. Ou seja, a vontade dele de entrar na faculdade o obriga a ter que estudar. Não dá mais para ficar passeando, tal, só jogando futebol, viajando. Né? Tem que estudar física, matemática, português, inglês, né? Tem que estudar. Porque senão não vai passar no exame. Não é isso? Não vai tirar nota lá para poder ser elevado a um padrão diferente do que ele se encontra. O mesmo acontece com o nosso espírito. Se nós não lutarmos contra as nossas dificuldades que trazemos do passado, né, e que estão arraigadas dentro de nós, algumas que a gente ainda nem vê direito, e se nós não observarmos uma luta contra essas vamos dizer, fraquezas, contra essas deficiências, nós não vamos conseguir nos elevar espiritualmente. Então é o que o Paulo de Tarso falava do bom combate. O bom combate, qual é? Não é aquele que você trava contra algum inimigo, é aquele que você trava contra você próprio, dia após dia, sem cessar, caindo e levantando. Agora o Emmanuel é mais específico. Então ele diz campos do hábito. O que são isso? Olha, gente, nós temos milhares de existências na Terra. E nós, por força dessas existências, adquirimos certos hábitos, vícios, egoísmo, vaidade, orgulho, e geralmente a gente incide sobre os mesmos problemas. Por incrível que pareça, a gente incide, repete, cai no mesmo lugar onde nós já caímos no passado. Por quê? Porque aquilo se tornou um hábito, e todo hábito para ser mudado exige esforço máximo, como falou o Emmanuel. Então, essa é a primeira conclusão. Nós temos que lutar contra os nossos hábitos infelizes, não contra os hábitos positivos, obviamente, né? Contra aqueles hábitos infelizes. Vou dar um exemplo fácil. Eu tenho a mania, estou falando eu assim, porque é pessoa, né? De quando acontece alguma coisa, pensar mal daquela pessoa. Puxa, mas esse cara também, né? Puxa, também, né? O cara não faz isso, não faz aquilo, né? Puxa, mas foi fazer isso outra vez. Que cara burro, não sei o quê. Então, se a gente observar essa nossa mania, é um hábito mental, é o pior de todos. Porque se ninguém vê, teoricamente, a não ser os espíritos, né? Ninguém vê, a gente faz com a gente mesmo, e lá no fundo nós estamos julgando o nosso amigo, estamos condenando, estamos pensando mal dele, estamos falando por que ele não fez aquilo, sem entender as razões que levaram aquela pessoa a cair. Nós mesmos caímos toda hora. Por que a gente tem que criticar o irmão que tá ali tentando aprender também? Entende? Mas a gente tem que vigiar e orar, tem que perceber que está incidindo nesse erro. Eu mesmo já percebi que tenho isso. Então eu vou lá e falo, puxa, tô pensando mal daquela pessoa. Você tem que lutar, é uma coisa que vai, vem. É diuturno, não tem fim. Entende? Até o momento que você vai conseguir extinguir aquele hábito e vai passar a ter hábitos mais felizes. Então a pessoa errou lá, fala, puxa, mas também era difícil a situação dele, né? Coitado, né? Bem que tentou, né? Mas vai dar certo, ele vai conseguir da próxima vez.
Parece bobagem isso que eu estou falando para vocês, mas é de fundamental importância. Por quê? Indo um pouco à frente, ele fala o seguinte: quando a gente sair desses hábitos infelizes, nós vamos para regiões que ele chama iluminadas da experiência. O que são iluminadas da experiência? O que a palavra experiência está fazendo aqui? É a reencarnação, são as nossas experiências reencarnatórias e que nós temos que ir subindo a escada degrau por degrau. Então são as experiências iluminadas que vão nos melhorando através das múltiplas existências aqui na Terra. Desta vez eu consegui vencer um determinado problema. Que bom, melhorei um pouquinho. Na próxima, eu tenho lá um monte de débitos acumulados. Deus, os espíritos que nos orientam a reencarnação vão dizer, ok, esse cara já está mais forte, vamos dar essa prova para ele, né? E aí, claro que se aceita ou não, né? Então, por isso que no segundo parágrafo ele fala assim: entretanto, ou seja, todavia, ninguém atinge as múltiplas regiões da experiência. O que são? As múltiplas experiências reencarnatórias sem passaportes adquiridos na agência da dor. Fez uma simbologia aqui, né? Eu vou lá na agência da dor e retiro meu passaporte para experiências mais evoluídas, né? Que eu vou ser promovido, eu vou viajar em espírito para experiências mais elevadas, né? Por quê ele está falando isso? Porque nós temos um montão de débitos acumulados e nós só vamos conseguir sanar esses débitos através de experiências que nos ajudem a saná-los, né? Eu recomendo ler, gente. Quem não quiser ler o livro inteiro, leia pelo menos o primeiro capítulo do livro Renúncia, do Emmanuel, porque esse livro, Renúncia, não está aqui na minha frente agora, do Emmanuel, o capítulo 1, na qual a Alcione requisita a oportunidade de uma nova encarnação para ajudar os entes queridos dela, e ela já era um espírito super evoluído, vivendo lá na estrela de Sírios, né? E vai lá conversar com o orientador espiritual que fala em nome do próprio Cristo, se chama Antênio no livro, o nome que foi dado a ele, e ele alerta a Alcione dos riscos de uma reencarnação para ela, que já era um espírito muito elevado, e fala para ela: olha, Alcione, você na carne vai estar submetido às mesmas tendências que qualquer ser encarnado, vontades, desejos, né? Você vai ter que lutar contra isso, tá certo? E é lógico que nós sabemos que você é capaz, mas é um risco que sempre aqueles que reencarnam correm de caírem novamente em provas, em situações difíceis, porque você vai ser tentada pelas situações do mundo. Se o próprio Cristo, que é o governador espiritual do planeta, foi tentado pelos doutores da lei inúmeras vezes para que falhasse, com você não vai ser diferente, né? Então, eu recomendo ler, porque é uma aula, só o capítulo 1 é uma aula de espiritualidade. Cada página do livro é um doutorado em espiritualidade, porque é um espírito puro, que já numa esfera muito elevada, lá na estrela de Sírios, com um outro espírito puro, que é Alcione, conversando, falando sobre os riscos da experiência reencarnatória. Ela, que não necessitava mais reencarnar, como vocês vão ver no livro, decidiu reencarnar. Obviamente ela teve o sucesso, mas vocês têm que ver como ela sofreu. Então ela sofreu, aí que está a dor. Sofreu para quê? Para ajudar na experiência dos entes amados, aqueles que foram pais, mães em outras encarnações, aquele que havia sido um espírito bem amado,
que ela tentou ajudar, que é o Pólux, que reencarnou como um padre Carlos, que acabou, infelizmente, como membro importante da Inquisição Espanhola, né? Então, vocês vão ver, esse capítulo é maravilhoso, gente. Fala muito claramente isso que o Emmanuel está dizendo aqui. O que é a dor e para que serve a dor como experiência expiatória, não como um castigo. Deus não castiga ninguém. Deus nos ama profundamente, tá certo? Mas a dor é necessária para que nós passamos de ano, que possamos aproveitar. É como a dor do parto. Uma mãe quer ter um filho, vai ter o filho, mas a dor do parto existe. Mas a recompensa vem depois, vai nascer aquele bebê lindo, maravilhoso. Mas na hora do parto, a mãe sente dor. Então, na hora das nossas experiências, nós vamos sentir dor, tá certo? Mas para isso tem o nosso entendimento da doutrina espírita, das vidas sucessivas, e com isso a gente vai ganhando o quê? Musculatura espiritual, tranquilidade, serenidade e fé em Deus, para enfrentarmos cada um de nós as nossas cruzes que temos nós que carregar, tá bom? É isso aí, gente. Um beijo no coração. Hoje passei um pouquinho do tempo aqui, né? Porque eu queria falar sobre o livro Renúncia para vocês. Não posso falar muito porque os nossos vídeos são curtos, mas fica aí para vocês a indicação para que leiam esse livro. É maravilhoso, gente. É um dos livros mais lindos da obra literária do nosso querido Chico Xavier, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos.